Fala rapaziada, professor Pedro Chazan de História aqui do Setor X, a sua área do saber, começando um bloco novo de caderno de questões pra gente, né, para trabalharmos um pouquinho da confiança de vocês, de como trabalhar uma questão, garantir um pouquinho dos macetes, a como ter aquele malemolejo um pouquinho de como olhar a questão, entendê-la e depois respondê-la, né? Agora a gente vai fazer um processo de treinamento com vocês sobre as questões que trabalharemos mais à frente, já pensando no Enem que vocês farão mais à frente, tá bom? Bom, a gente pegou aqui o caderno do Enem 2020, né? Onde a primeira questão ela fala um pouquinho sobre os jesuítas, Companhia de Jesus, mas o grande lance, quando você olhar uma questão do Enem, como geralmente tem textos muito grandes, é você pular o texto, tu vai direto ao enunciado, e aí do enunciado, se já der para responder, maravilha. Se não, você volta ao texto. Mais que isso, eu até recomendo, caso você tenha tempo sobrando, você ler o texto sempre, tá? Às vezes está meio corrido, você não consegue, que são questões finais da sua prova. Mas caso não seja o caso, você lê o enunciado, já fica mais fácil de extrair o que você tem que extrair do texto. Então você não vai ter que olhar o texto, não entender qual é o enunciado, para chegar no enunciado e falar, opa, vou ter que reler o texto. Pegou a ideia? Então segue o bizu. Primeiro você sempre lê esse pequeno enunciado, depois você vai pro texto, já justificando o que eles querem que você responda, tá bom? Vamos lá, enunciado. O texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao justificar a. Então, basicamente, está falando de um contexto no qual estão gerando a famosa expansão marítima, né, por parte de Portugal, no qual esse texto pode justificar a. E aí temos 5 opções. Vamos lá no texto. Porque todos confessamos não se poder viver sem alguns escravos, que busquem a lenha e a água, e façam cada dia o pão que se come, e os outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas. Máxime sendo tão poucos que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, deve ter e adquirir escravos, justamente por meio que as constituições permitem, quando puder, para nossos colégios e casas de meninos. Ou seja, basicamente está justificando o porquê da escravidão, se você olhar, né? Por que os jesuítas vão utilizar essa escravidão. E aí, galera, olhando por esse ponto, fica um pouquinho mais fácil com a resposta, né? A diz, propagação do ideário cristão. Não, ele não pontua como isso. Ele pontua que há necessidade de serem atendidas pelos jesuítas e que eles precisam de quem trabalhem para eles, para que não tenham que abandonar a sua fé, ou a sua adoração, ou a sua catequização para voltar-se para trabalhos braçais. Então, não é uma propagação do ideário cristão. B. Valorização do trabalho braçal. Se estivesse realmente valorizando o trabalho braçal, eles próprios estariam trabalhando com o trabalho braçal e deixando os escravos catequizar. Mas é o contrário. Eles colocam como algo subjetivo. Mais que isso, galera, a razão para se escravizar ela é um pouco mais longa, assista minha aula de escravidão sobre esse assunto, mas algo importante, eles veem o trabalho braçal como algo não nobre, não chega a ser um pecado, mas como algo não nobre. A partir daquele princípio da Bíblia, em que Adão come o fruto proibido, e a frase de Deus para Adão é, a partir desse momento, é com o suor do seu rosto que você lutará pelo seu pão. Ou seja, você vai ter que trabalhar como se fosse uma maldição pelo seu pecado. Então, para eles, é visto como algo não exatamente errado, mas indigno você trabalhar braçalmente. Então, não só o clero, mas a nobreza, eles se propõem a nunca usarem serviços braçais, dando esses a servos e, nessa ocasião, aos escravos. Beleza? Então, não há uma valorização, é o contrário disso. É visto como algo não nobre e indigno o trabalho braçal, por isso se dá a escravos, já que, lembrando, esses são amaldiçoados no passado, aquela historinha envolvendo Noé, assista a minha aula de escravidão, tá? E lá eu exemplifico o porquê que a escravidão é vista como se fosse uma ascensão, ou melhor, uma redenção do escravo amaldiçoado pela sua pele de coloração negra, tá? C. Adoção do cativeiro na colônia. Aí sim vejo como uma resposta correta, né? Adoção do cativeiro, cativo é o escravo que mora em um cativeiro, né? Na colônia, já que lembrando, esses jesuítas estão no Brasil, na verdade, está se falando de expansão ultramarina, não de jesuítas em Portugal, mas no Brasil, né? Vindo para cá e justificando o porquê de utilizar-se de mão de obra escrava. D. Adesão ao ascetismo contemplativo, nada com nada a ver, né? Ascetismo é aquela doutrina moral e ética em que você foca em uma organização pré-estabelecida, em você ter controle do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, não tem nada a ver com a questão, inclusive, em nada se encaixa. E por último,
alfabetização dos indígenas nas missões. Quando eles falam dos meninos, das casas de meninos sendo catequizados, não são os indígenas nesse caso, a gente fala, na verdade, dos filhos de senhores sendo catequizados. Só para confirmar realmente, vamos lá, é a letra C, adoção do cativeiro na colônia. Espero ter ajudado. Grande beijo, até a próxima.